Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Brasil registrou um crime de estupro a cada 6 minutos em 2023. Nos Estados Unidos, Donald Trump faz primeiro discurso após sofrer o atentado. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. A Justiça de São Paulo suspendeu o sigilo do processo do acidente causado por Fernando Sastre Filho. Ele dirigia o veículo de luxo que, em março, bateu no carro de aplicativo e provocou a morte do motorista. Esta perícia, feita pelo Instituto de Criminalística em 25 de abril, mostra bem a violência do impacto do carro de luxo dirigido por Fernando Sastre Filho na traseira do veículo onde estava o motorista de aplicativo Ornaldo Viana. De acordo com o laudo, depois do impacto, os dois carros só pararam a 53 metros de distância. O documento faz parte do inquérito policial que apurou as circunstâncias do acidente que matou Ornaldo. No dia 11 deste mês, o Ministério Público enviou ofício à Justiça pedindo a retirada do segredo de justiça. Hoje, o juiz Roberto Zanichelli Sintra determinou o fim do sigilo. O inquérito traz ainda a análise feita pelo fabricante do carro de luxo no controle de estabilidade. Foi esta vistoria que permitiu afirmar que, na hora da batida, Fernando Sastre Filho dirigia a 136 km por hora. No mesmo laudo, o fabricante informa à polícia que encontrou um escapamento não original acoplado ao motor, implicando em aumento de ruído e potência. O inquérito policial aberto no dia 1º de abril, um dia depois do acidente, tem pouco mais de 2.000 páginas com depoimentos, laudos, fotos e vídeos que serviram de base para os 3 pedidos de prisão contra Fernando Sastre Filho. O jovem está preso desde 11 de maio em Tremembé, interior de São Paulo. Ele é réu por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e lesão corporal gravíssima. No próximo dia 2, Fernando será interrogado pela Justiça. O Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos no ano passado. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. Vamos conversar com Leonardo Aque sobre este assunto. Oi, Léo, boa noite. Quais são os detalhes desse relatório? Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foram quase 84 mil casos de estupros e estupros de vulneráveis em 2023. Isso representa um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. Agora, as vítimas são, em sua maioria, meninas negras de, no máximo, 13 anos. Outra constatação com o relatório é que os agressores, na maioria das vezes, estão dentro de casa. Os casos de estelionato também chamam muita atenção. Eles dispararam e chegaram a quase 2 milhões. Já o índice de mortes violentas caiu 3,4% e atingiu o menor índice da série histórica, iniciada em 2011. Salsi. Obrigada, Léo, pelos detalhes. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, fala nesse momento pela primeira vez depois de sofrer um atentado. Essas são imagens ao vivo do pronunciamento dele. O discurso acontece durante o último dia de convenção do partido. Ele foi ovacionado pelos apoiadores e Trump disse que é um milagre estar vivo e que só sobreviveu porque se mexeu no momento do disparo. O candidato afirmou que seu discurso traz uma mensagem de confiança, força e esperança e que está concorrendo para todos os americanos. Uma nova pesquisa de intenções de voto revelou que Donald Trump abriu vantagem em relação a Joe Biden. O correspondente Vandrei Pereira traz os detalhes. Olá, Salsi, boa noite, muito boa noite a todos. O novo levantamento foi feito pela CBS News, depois da tentativa de assassinato. 52% dos eleitores afirmam que votariam em Trump e 47% no atual presidente. Na pesquisa anterior, o republicano tinha 50% das intenções de voto, contra 48% de Biden. Na Pensilvânia, onde aconteceu o ataque, familiares e amigos prestaram homenagens ao homem que foi morto pelo atirador ao proteger a família dos tiros no último sábado. Uma fila se formou no local da despedida. O funeral do bombeiro Corey Comparatori, que era apoiador de Donald Trump, acontece nesta sexta-feira. A viúva afirmou que recebeu um telefonema de Trump
e que o candidato foi gentil. Salsi. Obrigada, Vandrei. E em meio à pressão do Partido Democrata para que Joe Biden desista da reeleição, pessoas próximas ao presidente afirmam que ele estaria cogitando deixar a corrida à Casa Branca. Segundo a imprensa americana, doadores do partido de Biden dizem que o democrata está cogitando essa hipótese de derrota para Donald Trump. As reportagens dizem que o presidente está mais isolado do que nunca. E agora a expectativa é que ele abandone a campanha nos próximos dias. Biden ainda não se manifestou. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o discurso de Donald Trump no último dia de convenção do Partido Republicano. De volta ao Brasil, os jovens que se envolveram na colisão que terminou com a morte de um motorista de aplicativo passaram 5 horas num bar antes do acidente. Novas imagens mostram o grupo no local. Os amigos Felipe e Gustavo chegaram às 8h33 da noite neste bar em Guarulhos, na Grande São Paulo. Felipe está com blusão de capuz preto, Gustavo usa boné. A câmera do local mostra os dois bebendo e fumando narguilé. Eles estão com outros amigos. As comandas revelam que ao longo de quase 5 horas, o grupo comprou 2 garrafas de vodka e uma de licor. Drinks que, misturados a energéticos, aparecem na mão dos 2 rapazes. À 1h25 da madrugada, Felipe e Gustavo deixam o local. Felipe entrega a chave do carro para o amigo. Atrás deles, as 2 moças que estavam no veículo. Minutos depois, o carro deles invadiu a contramão em alta velocidade e atingiu o de Edinaldo de Souza Mendes, de 41 anos. O motorista de aplicativo morreu no hospital. Nós estamos tentando lidar da melhor maneira possível, mas essa dor vai ser para a vida. Meu pai tinha só 41 anos. Felipe Malheiro, de 21 anos, se apresentou à Polícia Militar como motorista. Mas as imagens mostraram que era Gustavo Cardoso, de 19, quem estava ao volante. Ele aparece de camiseta branca e não tem habilitação. Os 2 foram indiciados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Felipe também vai responder por fraude processual. A polícia agora aguarda o laudo necroscópico para saber a causa da morte da vítima e a perícia das imagens do local do acidente para determinar a velocidade do carro que estava na contramão. Segundo o delegado responsável pelo caso, ao fim da investigação, ele deve pedir a prisão preventiva de Felipe e de Gustavo. Eu vejo que estão sim preenchidos todos os elementos da prisão preventiva, ainda tem algumas coisas a serem produzidas, algumas imagens a serem evidenciadas, mas a conduta tanto do Gustavo quanto do Felipe durante a investigação policial, sem dúvida, foi de tentativa de fraudar a verdade dos fatos e de obstruir mesmo o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, na condução e na investigação cabal dos fatos. E 7 pessoas já foram ouvidas na investigação que apura a morte de um empresário num bairro de casas de luxo, em São Paulo. A polícia já sabe que ele não guardava dinheiro em casa. Fábio, sobrinho do empresário, prestou depoimento por 2 horas no Departamento de Investigações Criminais. Ele saiu sem falar com a imprensa. O tio dele, Carlos Alberto Felite, de 77 anos, foi encontrado morto ontem na garagem da casa onde morava, no Jardim Europa, em São Paulo. Depois de tentar contato com o tio por uma semana, Fábio decidiu chamar a polícia. O corpo do idoso estava coberto por um tapete e com sinais de violência. A polícia já sabe que o pedaço de madeira achado na casa foi usado para atacar o empresário. O desaparecimento do carro dele reforça a tese de um latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia descartou a hipótese inicial de que o empresário teria vendido o imóvel por 3,5 milhões de reais e guardado o dinheiro em casa. Mas essa informação falsa pode ter motivado o crime. Um documento obtido pelo Jornal da Record mostra que Carlos Alberto herdou o imóvel da mãe. No processo, ele contesta o valor do imposto de transmissão da herança, de mais de R$ 144 mil. A venda da casa teria sido uma forma de quitar o imposto e uma dívida de IPTU. Segundo o processo, o imóvel estava avaliado em 3,5 milhões de reais, a mesma quantia que Carlos Alberto teria em casa. Mas, segundo a polícia, a casa foi vendida por 4,5 milhões. Só que o empresário ainda não havia recebido o pagamento. A venda foi em maio do ano passado e ele estava recebendo alguns pequenos pagamentos para ele fazer a quitação das dívidas, fazer a transferência da casa para o nome dele, porque a casa ainda estava no inventário dos pais dele. Ontem, um oficial de justiça tocou a campainha da casa, sem saber o que tinha acontecido, e foi embora. Até agora, 7 pessoas prestaram depoimento. A polícia suspeita que Carlos Alberto foi atacado para dizer onde o dinheiro estaria guardado.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o congelamento de 15 bilhões de reais do orçamento deste ano para que o governo cumpra as regras fiscais. Agora vamos a Brasília com a Ariane Bittencourt. Oi, Ariane, boa noite. Essa decisão já era prevista? Boa noite, Salsi. Era sim, viu? É que o governo arrecadou menos do que o esperado, ao mesmo tempo em que as despesas obrigatórias aumentaram, especialmente aquelas com a Previdência. No total, 11,2 bilhões de reais serão bloqueados e 3,8 bilhões serão contingenciados. O congelamento deve ser melhor detalhado num relatório que vai ser divulgado na segunda-feira. Ainda não se sabe, no entanto, qual é a nova estimativa de déficit nas contas públicas para este ano. Segundo o ministro, ela deve ficar dentro da margem prevista entre 0% e 0,25% do produto interno bruto. Vamos ouvir o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Receita fez um grande apanhado do que aconteceu nesses 6 meses, mesmo aconteceu com o planejamento no que diz respeito às despesas, e nós vamos ter que fazer uma contenção de 15 bilhões de reais para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano. Agora de olho aqui no nosso telão, porque o governo manteve em 2,5% a estimativa de crescimento deste ano do PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos aqui no país. Já a previsão para a inflação subiu de 3,7% para 3,9%. Os dados fazem parte do boletim macrofiscal divulgado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, abriu a exposição dos 150 anos da imigração italiana na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A exposição Rio Nova Roma, Alianças Culturais 150 anos da imigração italiana foi montada no saguão, especialmente para a visita do presidente italiano, mas vai permanecer acessível de forma virtual no site da biblioteca. A última visita de um chefe de Estado estrangeiro à instituição foi em 1984. Um médico foi alvo de uma operação da Receita Federal em São Paulo. Ele é suspeito de contrabandear um medicamento que é indicado para o controle do diabetes e que também é usado para o emagrecimento. Os kits do medicamento estavam armazenados na geladeira da clínica. 30 canetas novas e 70 parcialmente usadas foram apreendidas. Essa ação ela começa lá no aeroporto de Guarulhos com a identificação de 3 viajantes, que tinham uma documentação que remetia a esse local aqui, e aparentava que era feita a venda desses medicamentos aqui, medicamentos que não podem ser importados dessa forma. Os 3 viajantes voltavam de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no mesmo voo, e traziam na bagagem o medicamento Mounjaro, à base de tirzepatida, substância indicada para o diabetes tipo 2, mas que também é usada para a perda de peso. Segundo a investigação, eles conseguiram comprar o remédio com receitas de um médico nutrólogo de São Paulo. Cada viajante estava com 15 kits com 4 ampolas, suficientes para o tratamento em geral de um mês de 15 pessoas. De acordo com a Receita Federal, no aeroporto eles falaram que o medicamento era para uso próprio, mas as quantidades eram incompatíveis. Os viajantes vão responder em liberdade por contrabando. Cada kit em Dubai saiu por $472, pouco mais de R$ 2.600. Por não ter justamente o controle da cadeia de abastecimento, se ele é um produto original ou não. E mesmo se fosse original, ele não foi trazido da forma usual e que se deve transportar ele. No Brasil, o comércio do Mounjaro ainda não está liberado. A Anvisa registrou o produto em setembro do ano passado, mas por enquanto ele só pode entrar no país através de importadoras autorizadas. E o interessado deve apresentar documentos que comprovem o uso pessoal. Ao investigar o caso em São Paulo, a Receita Federal descobriu nas redes sociais do médico diversas postagens sobre o tratamento com o medicamento e imagens do produto estocado na clínica, o que é proibido. Em consulta aos sistemas da Receita Federal, os auditores verificaram que nenhuma das 2 clínicas do médico em São Paulo é habilitada para operar no mercado exterior. Também não foi encontrada nenhuma aquisição legal do Mounjaro ao analisar notas fiscais em nome do profissional. Um outro indício, segundo a Receita Federal, de que o medicamento entrou no Brasil de forma clandestina. Tentamos falar com o médico num dos endereços dele, mas o porteiro do prédio disse que ele não poderia nos atender.
Também procuramos a defesa do nutrólogo, mas não tivemos resposta. Não foi possível completar a sua ligação. A Receita Federal vai fazer uma representação junto ao Ministério Público Federal contra o médico pelo crime de contrabando. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que o país pode enfrentar uma guerra civil caso ele não vença as eleições do dia 28 de julho. O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil vai enviar 2 observadores para acompanhar o pleito no país vizinho. O TSE chegou a anunciar que não enviaria representantes para as eleições na Venezuela, depois de Maduro impedir a entrada de observadores europeus. O tribunal voltou atrás e vai enviar 2 observadores para acompanhar o pleito venezuelano no próximo dia 28. O Ministério das Relações Exteriores já foi informado pelo TSE da decisão. O Itamaraty considera a medida positiva e acompanha todo o processo de perto. Nicolás Maduro está no poder desde 2013 e busca o 3º mandato de 6 anos. As 2 últimas eleições na Venezuela não foram consideradas transparentes na avaliação de órgãos internacionais. Em Caracas, capital venezuelana, Maduro disse que haverá banho de sangue caso ele não vença as eleições. O destino de Venezuela no siglo XXI depende de nossa vitória. El 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. O candidato da oposição, o ex-diplomata Edmundo Gonzalez, aparece nas pesquisas com uma ampla vantagem. Ele foi o escolhido depois que Corina Iores e Maria Corina Machado foram impedidas de concorrer pela justiça venezuelana. Maria Corina denunciou que ela e os assessores sofreram hoje uma tentativa de atentado. Os 2 carros foram vandalizados e mangueiras de freios chegaram a ser cortadas, segundo ela. Claramente atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Esto está pasando aquí hoy, a 10 días de la elección presidencial del 28 de julio, pocas horas después de que fue secuestrado nuestro jefe de seguridad, Milcíades Ávila. Desde o início da campanha eleitoral, dezenas de opositores de Maduro foram presos e ao menos 5 candidatos contrários ao regime tiveram seus registros barrados pela justiça do país. A comunidade judaica relembrou nesta quinta-feira os 30 anos do atentado contra a Associação Israelita Argentina, em Buenos Aires. Aqui em São Paulo, representantes do governo argentino e lideranças judaicas do Brasil participaram de um ato em memória das vítimas. Cartazes com as fotos das vítimas foram erguidos, enquanto a sirene que relembra o momento do ataque começou a soar. 18 de julho de 1994, acontecia o maior atentado terrorista na Argentina, no prédio da AME, a Associação Mutual Israelita Argentina. O brasileiro Alexandre, filho de argentinos, passava férias em Buenos Aires quando o ataque aconteceu. Na época, ele tinha 14 anos e presenciou momentos que nunca mais vai esquecer. Ambulâncias atrapalhando todo o trânsito da cidade, os acessos para o hospital, as pessoas correndo para tudo que é lado, ninguém sabia se ia acontecer um outro atentado. Foi um caos. O ato relembrou os 30 anos do maior atentado contra judeus na América Latina, que causou a morte de 85 pessoas e deixou mais de 300 feridos. O atentado é atribuído ao Irã, que nega envolvimento. Até hoje, ninguém foi punido. Um atentado contra uma organização judaica causada por um grupo terrorista. Então, isso é importante para a gente saber o que aconteceu e justamente prevenir que isso não aconteça no presente e no futuro. Quem sabe se por acaso isso tivesse sido apurado anteriormente, com o devido peso, nós não teríamos hoje ações terroristas de grupos terroristas como o Hezbollah e o Hamas. Nesta quarta-feira, o presidente argentino Javier Milei afirmou que vai propor um projeto de lei que permitirá o julgamento à revelia dos suspeitos de participação no ataque. Voltamos a falar do discurso do atual candidato à presidência pelo Partido Republicano, Donald Trump.
Essas são imagens ao vivo. Agora há pouco, Donald Trump prometeu os 4 maiores anos da história dos Estados Unidos. Durante o discurso, o republicano listou as áreas que vai trabalhar se for eleito: inflação, imigração ilegal e conflitos estrangeiros. O candidato ainda pediu aos democratas que abandonem a perseguição partidária contra ele. Trump disse ainda que os 10 piores presidentes da história dos Estados Unidos somados não teriam feito o dano que Biden fez ao país durante o mandato. E sobre os rumores de que o presidente Joe Biden pode deixar a corrida eleitoral, as agências de notícias internacionais informaram agora há pouco que o gabinete de campanha de Biden está convocando uma reunião com toda a equipe para esta sexta-feira. O governo federal discute novas regras para o transporte de animais em aviões. A ideia é criar uma legislação única para as companhias aéreas que garanta a segurança no transporte dos pets. A Sherry estava acostumada a viajar de avião, mas em uma das vezes ela latiu, chorou e a comissária de bordo disse que a cachorra teria que ir para o porão da aeronave. Só que a caixa não era apropriada para o transporte fora da cabine. Para a tutora Manuela, o estresse poderia ter sido evitado se houvesse uma regra geral para o transporte de pets. Tem companhia que permite viajar só até 7 quilos. Outra companhia já diz que pode ser até 10. Então, eu tenho uma cachorrinha de 9 quilos, que eu sei que ela não vai caber naquela bolsinha que ele diz que pode ser até 10 quilos embaixo do banco. Ela não vai ficar confortável. Hoje, cada companhia tem uma regra diferente. Para mudar esse cenário, o Ministério de Portos e Aeroportos criou uma comissão que deve elaborar, em 30 dias, um documento com propostas para a criação de uma política nacional de transporte aéreo de animais. A gente espera que agora, em agosto, a gente apresente ao Brasil a primeira legislação do país e a primeira regulamentação da própria ANAC. São mais de 80 mil pets transportados por ano pelas companhias. As medidas estão sendo tomadas depois da morte do cachorro Joca, em abril deste ano. A forma na qual o Joca foi levado para lá foi muito grave. Então, isso precisa ser mudado. E é só com legislação e com lei que as empresas entendem aqui no Brasil. Gerou uma comoção justa na sociedade, nas redes sociais, e a gente tem aproveitado aí o engajamento do João para tentar melhorar a nossa regulação, para tentar considerar todos os aspectos relativos ao transporte aéreo de animais, para garantir segurança, conforto, bem-estar para os animais. Um terremoto de magnitude 7,3 na escala Richter, que vai até 10, atingiu o norte do Chile. O tremor foi registrado na região próxima ao deserto do Atacama, perto da fronteira da Bolívia e Argentina. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu a 126 quilômetros de profundidade. O tremor foi sentido em algumas cidades daqui do Brasil, como São Paulo, mas com baixa intensidade. Até o momento, não há informações sobre vítimas. A presidente da Comissão Europeia foi reeleita para mais 5 anos no cargo. Ursula von der Leyen teve 401 votos a favor e 284 contra. Ainda assim, a reeleição da Alemanha era dada como certa. Von der Leyen prometeu reforçar a competitividade do bloco. Ela disse que vai lançar um acordo industrial limpo nos 100 primeiros dias de governo para impulsionar a produção na Europa. E a temporada de avistamento de baleias jubarte começou no litoral da Bahia. Nessa época do ano, elas deixam as águas frias da Antártida em busca de águas mornas e tranquilas para a reprodução. Mais de 30 mil baleias devem passar pela costa brasileira nas próximas semanas. É do alto do Farol da Barra, cartão postal de Salvador, que baianos e turistas conseguem apreciar a beleza de umas simpáticas visitantes, as baleias jubarte. De julho a novembro, elas costumam vir para cá para amamentar e se reproduzir. E a cada ano a população de baleias aumenta, o que faz crescer também o número de visitantes. De 2022 para 2023, a quantidade de turistas de observação de baleias cresceu 400% em Salvador. Só no ano passado, 800 pessoas conseguiram ver de perto este animal. Quase 200 baleias foram vistas, uma média de 7 por observação, seja assim do alto do farol ou de dentro de um barco. Isso vai fomentando toda uma cadeia turística, hotel, restaurante, taxistas.
Então é mais um atrativo para Salvador, que é o Salvador das Baleias. Durante a visita, as baleias costumam se aproximar das praias e dos barcos, mas por serem grandes, em média com 16 metros de comprimento e 40 toneladas de peso, a legislação brasileira limita o contato por segurança. É proibido mergulhar com as baleias e a distância mínima de aproximação é de 100 metros, o suficiente para garantir um belo espetáculo. Uma delícia isso aqui, muito bom. Com essa linda imagem, encerramos o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.